depois desse louvor maravilhoso. Uau, a Mônica está aqui. Que bênção com o Walter. Que bênção. Estou em São Paulo. A Mônica e o Walter são nossas ovelhas do Rio, né? Glória a Deus. Olha, estou muito feliz, hein? Estou vendo a Mônica e o Walter do Rio. Estou vendo a nossa querida evangelista Vânia. Ficou um mês fora, né? Um mês, Vânia? Mais, né? Mais ainda. Mas nós liberamos ela, abençoamos por chamado dela. Posso ouvir um amém? Ela está ministrando vidas, dando palestras. Está uma bênção. Posso ouvir um amém? E olha, deixa eu ver aqui, eu estou sem óculos, né? Então a gente tem que aproximar. Mas glória a Deus que eu já estou curada em nome de Jesus, dos olhos. Aleluia. Pode abaixar um pouquinho o som, que eu também estou curada do ouvido. Só preciso lavar, mas estou ouvindo bem. Baixou aí? Tá bom? Estão me ouvindo? No louvor é uma benção a gente estar alto, né? Agora, para falar tem que ser equilibrado. Estamos com visita também, né? Bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia. Gosto de olhar nos olhos e ver, porque é tão bom a gente estar em casa, né? É muito bom ter uma casa espiritual. Diga para quem está do seu lado, é muito bom ter uma casa espiritual. Gostei do penteado, Francione. Olha que bonitão. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Glória a Jesus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Eu gosto de louvar esse louvor. Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Até eu estava ouvindo no carro o louvor. Essa menina tão frágil, quando abre a boca, né? A gente fala, meu Deus, aonde estava isso dentro dela? Que ela é tão frágil, mas tem uma voz tão potente, que a gente fica assustado de ver, né? E ela louvando ao Senhor, uma bênção. Amém, Giovana? Então o nome dela é frágil, Giovana. Mas quando abre a boca, gente, o inferno treme. Posso ouvir um amém? Deus seja louvado, aleluia. Glória a Jesus. E eu gosto de cantar essa música Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas eu parei um pouquinho de cantar ela. Cadê a pastora Miriam? Chama ela aqui, por favor. Que eu já estou com as minhas vestes brancas. Você sabe o que é vestes brancas? Santidade. A gente busca santidade todo dia, é verdade ou não é? Mas olha, se não for o Espírito Santo, desiste, porque você vai cair. É o Espírito Santo que nos dá santidade. É o Espírito Santo que nos faz santos. Diga comigo, é o Espírito Santo que me faz santo. E hoje eu estava orando de manhã, acordei cedinho, falei assim, não dá para dar as 3 horas, mas eu vou ficar na tua presença que eu estou com saudade. Posso ouvir um amém? Quando você faz da sua vida, algo na sua vida, um hábito, você vai sentir falta. Você só precisa começar. Posso ouvir um amém? É igual vir à igreja uma vez por semana, que aqui no caso, nosso caso, por enquanto é aos domingos. Mas se você não fizer disso um hábito, você não vai sentir falta. Então você precisa fazer um hábito, estar na casa do Senhor. Posso ouvir um amém? E eu comecei a fazer um hábito na minha vida, que é orar de manhã. Orar de manhã, e eu oro toda manhã, uma delícia, né? Eu oro em línguas. A primeira hora tem que ser em línguas, sabe por quê? Porque o inimigo vem tentando dispersar, né? E a gente fica orando em línguas. É incrível como a segunda hora é leve. Posso ouvir um amém? É leve a segunda hora. E eu estou falando isso a todo momento que eu tenho oportunidade. Por quê? Porque eu quero que as nossas ovelhas queridas tenham essa experiência de estar na presença de Deus. Porque a primeira coisa que a nossa mente, ela processa, quando a gente fala orar 1 hora, é o time. Uau, muito tempo. É verdade ou não é? Meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Quando vier esse pensamento, você lança fora. Você tem 3 segundos para lançar fora esse pensamento e dizer, eu consigo. Posso ouvir um amém? E hoje nós estamos aqui com muitas visitas especiais que eu chamei aqui. Porque antes de nós viajarmos, nós demos honra, né? Você não estava aqui, né, Vânia?
Você está há quanto tempo conosco, filha? 13 anos. Então você vai fazer parte também dessa honra. Que nós honramos os 10 mais, aqueles que estão conosco há mais de 10 anos. Que são por causa deles e delas que nós estamos aqui, que você está aqui. Posso ouvir um amém? E hoje eu chamei as intercessoras VIPs e intercessoras daqui da sede. Por que as VIPs? As VIPs é porque não faz parte só da sede. Faz parte das igrejas que estão também ligadas à sede. Posso ouvir um amém? Então nós estamos com as intercessoras do Tatuapé, com a Bispa Márcia Guaicuru, Bispo Jorge, né? Os maridos também. Eu vou chamar só as mulheres, porque eu sei que as mulheres, quando botam na cabeça de orar, os maridos que se segurem. Então, quando eu chamar aqui, eu vou chamar só as mulheres, tá bom? E você vem também, Vânia, que ela também é uma intercessora. Posso ouvir um amém? E, gente, elas plantaram e elas plantam na minha vida e na vida do apóstolo, o que se ela é intercessora? O que? Acorda? O que elas plantam? Intercessoras plantam o quê? Oração. E o que elas estão colhendo na minha vida e na vida do apóstolo? Que nós oremos. Porque você acha que é fácil? Você acha que é do nada, assim, que você vai orar 3 horas, 4 horas, como o nosso apóstolo ora? Não. Existe oração por trás dessa oração. Existe intercessão, existe profecia, existe decretos. Posso ouvir um amém? Então o apóstolo tem essa facilidade? Tem. Mas ele também é coberto de oração. Então, tudo é um ciclo. Eu estava estudando essa semana a respeito de leis e princípios. Princípios não são quebrados. Não há como quebrar, nem Deus quebra. Porque os princípios foram registrados na palavra. Uma vez registrado é um testamento. E testamento pode ser revogado? Pode ser mudado? Não pode. Então, princípios são irrevogáveis. Leis são revogáveis. Então, o Senhor Jesus, ele veio cumprir o quê? Lei. Ele veio cumprir a lei que foi instituída por Moisés no Velho Testamento. Quando o povo falou assim para Deus: Moisés, seja o nosso mediador entre nós e Deus. E se ficasse só nisso que o povo falou, porque o povo se apresentou, Deus se apresentou para o povo com trovões, né? Aquela coisa bem para mostrar que era Deus. E o povo ficou com medo de Deus. Presta bem atenção essa chave espiritual. Amém, Paulo? O povo ficou com medo de Deus. E falou assim: Moisés, faz o seguinte. Fica você com Deus. Continua só você. E aqui, se ficasse só nisso, estava tudo bem. Moisés ia ser intermediador entre o povo e Deus, como ele era. Mas o povo acabou errando. Falou assim, ó, e pode falar para ele que tudo que ele mandar nós fazermos, nós vamos fazer. Aí foi o erro do povo. Porque o povo estava dizendo, eu sou tão bom quanto o Senhor. Tudo que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Que é a síndrome de Adão. Porque a síndrome de Adão, lá no Éden, Adão comeu do fruto. Mas o que estava sendo prometido se comesse do fruto? Pode comer, que você vai ser igual a Deus. Síndrome de Adão, querer ser livre. Querer ser livre de estar debaixo de uma autoridade. Querer ser livre de estar debaixo de alguém que te oriente, que te dirija, que te abençoe. Síndrome de Adão. E quanto mais conhecimento o homem adquire, mais síndrome de Adão vem sobre ele. Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso estar com pessoas. Eu não preciso estar na casa do Senhor. Eu não preciso estar debaixo de pastoreio. Quando você ouvir uma pessoa falar assim, ore por ela só e não debata, viu? Não adianta debater. Você tem que orar. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque ela está debaixo de uma síndrome humana que é de Adão. Porque quando Adão comeu, acabou. Ele saiu da graça.
O que nos faz sair da graça? Desobedecer a uma ordem. Porque junto com a graça vem a obediência. Posso ouvir um amém? Então, a síndrome de Adão faz a gente falar assim: eu não preciso, eu sou suficiente. Basta. Mas para quê? Para quê? Eu sou fiel a Deus. Mas você não é leal. Fiel a Deus é fiel ao que Deus fala na palavra. Não, eu sou. Agora, leal, você tem que ser com quem é visível. Posso ouvir um amém? Deus é leal e fiel. Ele é leal ao que Ele fala. E Ele é fiel ao que Ele fala, ao que Ele promete. E Ele é leal ao que Ele fala. A palavra dEle que foi escrita, Ele não muda. É daquele jeito, não vai mudar. Posso ouvir um amém? Então, leis foram dadas por Moisés para quê? Para que o povo entendesse que ele sozinho não poderia cumprir. E Jesus veio e cumpriu todas. A não ser aquela lei que o homem instituiu. Como, por exemplo, o dízimo. Quem foi que instituiu o dízimo? Foi Deus. Quem lê a Bíblia aqui, me responda. Quem foi que instituiu o dízimo? Abraão. Se eu instituo, eu consigo cumprir. Posso ouvir um amém? Se Deus institui, o Espírito Santo me ajuda nos princípios. E aí Deus fez de uma lei que o homem instituiu um princípio na palavra. Vocês estão conseguindo entender? Então o princípio não se muda. E por que princípio é isso? Por quê? Porque a nossa mente humanamente, ela foi formada por Deus para eu entender que tudo tem um valor, não um preço, um valor. Tudo que você for comprar na sua vida, uma roupa, um carro, uma casa, um presente que você for comprar, tudo, você sempre se pergunte: eu não quero saber o preço disso daqui, eu quero saber qual é o valor dele na minha vida. Posso ouvir um amém? Esse é o segredo para você se conter economicamente. Porque se o valor dele na sua vida for para sanar, não, eu preciso ter para mostrar. Eu preciso fazer, eu preciso ter para que os outros vejam que eu preciso da aprovação alheia. Isso é preço. Você está pagando um preço alto de autossabotagem na área econômica. Agora, isso daqui tem um valor. O valor dele é: eu não conseguia comprar antes, agora eu consigo porque Deus me ajudou. E eu não vou ter só para mim, eu vou ter para abençoar. Posso ouvir um amém? Estou arrepiada aqui porque Jesus está libertando a tua mente. Está libertando a tua mente de autossabotagem na área econômica. Porque tem pessoas aqui que, se Deus der hoje para você, você pediu para Deus uma quantia. Você pediu para Deus uma quantia essa semana. Mas se Deus der essa quantia para você, você vai arrasar com ela em menos de um mês. Sabe por quê? Porque você não sabe valor, você só sabe preço. O que vai agregar em alguém que você vai dar algo? Qual é o valor que vai ter para essa pessoa? Aprenda essa chave. Tudo na sua vida, pergunte para si mesmo: qual é o valor disso para mim? Qual é o valor de você estar aqui? Qual é o valor? Alguns pagaram até um preço, nem conseguiriam estar aqui, mas se esforçaram. E quando paga esse preço para algo para Deus, gente, pode ter certeza que a recompensa vem em dobro, infinitamente mais. E aqui você recebe valor. Aqui Deus valoriza o preço que você pagou. Posso ouvir um amém? Por isso que você tem que estar na casa do Senhor. Que na casa do Senhor, o Senhor valoriza o preço que às vezes você precisa pagar, de deixar a tua vontade para cumprir a dele. E quando você deixa a tua para cumprir a dele, você entra debaixo da graça. Você estava perguntando o que é graça? É isso. Você deixa, porque o primeiro requisito para você estar debaixo é ter comunhão com ele. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio fazer algo. João Batista
veio apresentar o reino de Deus chegando. O Senhor Jesus veio apresentar Deus como Pai, não como Deus. Posso ouvir um amém? E por isso o Senhor Jesus falou: ninguém vem ao, se não for por. Você precisa ter essa revelação na sua vida de Deus como Pai. Eu estava falando para uma pessoa essa semana. Eu falei assim, quando eu tenho Deus como Deus, eu entendo que eu preciso cumprir algumas coisas, porque esse Deus, afinal, esse Deus é poderoso, Ele exige de mim algumas coisas. É verdade ou não é? Agora, quando eu entro debaixo da graça sobre graça, eu entendo que Deus não é somente Deus. Através de Cristo, Ele se tornou meu Pai. E como meu Pai, ainda que eu faça alguma coisa errada, o que um pai, um verdadeiro pai faz com um filho que faz algo errado? Chama, corrige e ama. Não larga dele. Ele ama. Posso ouvir um amém? Se eu tenho Deus como meu Pai, eu não tenho medo dele. Eu entro debaixo da graça. A graça é isso, eu não preciso ter medo de Deus como Deus, mas eu consigo sentir Ele como meu Pai. Ainda que eu erre, eu vou falar, Senhor, que aí a porta para o reino, qual que é que João Batista nos ensinou? Batismo do Bíblia, cadê a Bíblia? João Batista batizava o batismo do Isso, batismo do arrependimento. Porta para o reino, o que é? Arrependimento. E quando eu não posso me arrepender, aliás, eu tenho que me arrepender, eu não posso só ficar com remorso. Obrigada, pastora. Sabe por quê? O remorso é quando eu faço algo errado e eu sinto assim, caramba, fiz isso errado, agora eu perdi essa regalia. Isso é remorso. Ele fez errado, você fez errado. Você falou assim, caramba, eu preciso corrigir isso, porque se eu não corrigir, eu não vou ter isso daqui de volta. Então eu preciso dar um jeito, eu vou dar um jeito. Judas teve remorso, porque se ele tivesse arrependimento, ele daria um jeito de ir até Jesus. Mas por remorso fez ele ir até onde? Os fariseus, devolver o dinheiro. Aí ele se matou, porque não era arrependimento. Ele não tinha coragem de ir até Jesus. Por isso, quando a gente se arrepende, e se você tem uma pessoa que está desviada, você precisa orar para Deus colocar arrependimento no coração dela, não remorso. Você não pode falar para ela, olha, você volta para Jesus logo, senão você vai para o inferno, hein? Ela vai votar por remorso, medo do inferno. Ore para o Senhor colocar arrependimento no coração dela, para o desviado. E para o que não é desviado, para Deus quebrantar o coração. Posso ouvir um amém? E aí, quando você se arrepende, você entra no reino, justiça, paz e alegria. Estamos debaixo da graça. E aí, por isso que o Senhor fala para nós não julgarmos. Porque às vezes a gente está julgando alguém que já se arrependeu. E essa pessoa está debaixo da graça. E aí eu estou julgando e apontando uma pessoa debaixo da graça. E quando eu faço isso, eu sou retalhado. Por isso que a palavra diz, não julgue e não aponte ninguém, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Posso ouvir um amém? Debaixo da graça não tem julgamento, debaixo da graça eu estou com você. Eu não lembro qual é a passagem que fala, que Deus repreende aquele, fala assim, olha, não fique feliz quando eu estiver tratando com teu inimigo. Não fale irmão, fale inimigo, imagina se for irmão. Não fica feliz, porque senão eu vou parar de tratar com ele e vou ensinar você. Não pode. De maneira nenhuma nós não podemos julgar, não podemos nos alegrar. Diga comigo, a vingança pertence ao Senhor. E sabe quando é que chega a vingança? Quando chega a medida. Existe uma medida para a maldade. Você fala assim, mas tanta gente, tanto ímpio fazendo coisa errada.
Pois é, mas tem pessoas orando pela conversão deles. Então a medida fica sempre mediana. Mas tem uns que Deus até fala, não ora mais. E aí Deus consegue chegar à medida para Deus cuidar. Então, essas coisas são tão complexas espirituais que não é da nossa alçada. Posso ouvir um amém? Não é da nossa alçada isso, não é da sua alçada. Cuida da tua vida com Deus. Uma pessoa falou assim, eu estou tão preocupada com fulano, com ciclano, porque espiritualmente eu falei assim, eu estou preocupada com você. Por quê? Assim, porque quando você se preocupa muito com fulano e com ciclano é porque você não quer se preocupar com você. E não quer ver os seus problemas. Quando você não quer ver os seus problemas, é um problema. Então a primeira coisa que você está aprendendo hoje, eu já estou ministrando a palavra, se você não entendeu ainda, posso ouvir um amém? Depois o apóstolo vem com os mistérios. Depois no final você vai trazer a sua oferta e o seu dízimo, tá bom? Depois eu vou chamar todos para trazer a oferta e o dízimo. Só preste atenção na palavra. Quando nós olhamos para nós, e a primeira coisa que nos leva para o reino, que é justiça. Justiça não é matar ninguém. Posso ouvir um amém? Sabe o que é a justiça? É Deus colocar você no centro do propósito dele na sua vida. Quando eu estou me sentindo amada, quando eu estou me sentindo cuidada por Deus, quando eu estou me sentindo no centro daquilo que Deus quer para a minha vida, eu sinto o quê? Paz. E quando eu estou cheia de paz, eu sou o quê? Alegre. Posso ouvir um amém? Estou no reino. Justiça, paz e alegria. E aí eu tenho tempo de ficar pensando nos outros, gente. Sabe o que você faz quando você está dentro do reino? Senhor, faça essa pessoa ser alegre. Você ora pelos que te perseguem, você abençoa os que te perseguem, você ora pelos teus inimigos. Posso ouvir um amém? Senhor, fulano está se mostrando o meu inimigo, está nas tuas mãos. Senhor, aquele está me perseguindo. Meu Deus, Senhor, ele tá com a síndrome da orfandade. Ele está se achando menos amado pelo Senhor do que eu, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela. E você está tão feliz que nada te intoxica. Posso ouvir um amém? Estava ministrando um casal, uma esposa essa semana. E eu falei assim, você sabe que o seu marido não é ele que te fala essas coisas, né? Ela falou, como assim? Eu falei assim, ele está afetado. Então não é ele. Agora a minha preocupação não é ele, a minha preocupação é você. Por que você se deixa afetar? Então você precisa ser curada. Você percebe como tudo começa comigo? Tudo começa comigo. A palavra diz, a palavra dura. Vamos lá, a palavra dura. Vamos lá comigo, a palavra dura. Não, filho, fala assim, a palavra dura suscita ira. E a palavra branda desvia o furor. Amém? Quando uma pessoa estiver falando um monte para você, não fale outra coisa para ela. Você é isso, você é aquilo, e você vai, você é isso, e você é aquilo. Não é assim que o Senhor Jesus ensinou. Se a palavra branda desvia o furor, você vai perguntar para ela, mas por que você está tão nervosa comigo? O que eu fiz para você? Eu faço sempre isso com o apóstolo. Aí ele fala, não fala comigo. Eu falei, tá bom, eu não vou falar, amor. Eu te amo. Aí depois ele veio e falou assim, você me perdoa, eu estava nervoso com outra coisa, eu descontei em você. Posso ouvir um amém? Eu não sou santa não, eu sou inteligente. Amém? É melhor ter paz do que ganhar. Mas se eu tendo paz eu ganho. Não fica discutindo com ninguém. Não discute. Não vale a pena. A pessoa obstinada, ela está obstinada. Você precisa orar para Deus tirar a obstinação e ter palavra branda. E a palavra branda não é, ai amor, me perdoa. Não. Por quê? Porque o que você já sabe que ela está oprimida.
Agora, o porquê ela está oprimida e está te descontando, você vai perguntar para ela. Aí você vai falar, eu vou assim, desabafa, pode desabafar. Posso ouvir um amém? Aí depois que a pessoa desabafa, ela fica tão constrangida que ela pede perdão. Por quê? Porque ela tentou repartir dor com você, mas você não pegou essa dor. Você ajudou ela. Posso ouvir um amém? Você ajudou ela. Aonde está? É isso aí. Preguei sobre isso. Porque a cobra, as serpentes, elas como é que fala? Morderam o povo estava morrendo em Israel. Aí Deus falou assim, coloca a cobra e deixa o povo olhar, não é, apóstolo? Aí o povo olhava para a cobra, era curado do veneno. Por quê? Da onde vem o veneno, vem o antídoto. Da mesma pessoa que te atingiu, ela vai te pedir perdão. Mas se você tomar o veneno e não olhar para ela, aí você vai ficar envenenado, envenenada. Não toma veneno dela. Olha para ela, qual é o problema dela? Me fala como eu posso te ajudar. Da onde vem o veneno? Vamos lá, da onde vem o veneno? Vem o antídoto. Amém? Então, fica tranquilo, você só tem que ter essas chaves. Isso são o quê? Princípios. Isso não muda, isso é imutável. A única lei que Deus tornou um princípio, que eu me lembre, foi a lei que o homem instituiu, que foi o dízimo. Que Abraão instituiu e Jacó fez um voto. Quando estava só em Abraão, estava tudo certo. Agora que Jacó fez o voto, acabou, hein? Virou lei. Virou um princípio. Posso ouvir um amém? Você quer ser próspero? Sabe o que a palavra diz? O coração generoso prospera. Está lá em Provérbios. Por que o coração generoso prospera? Porque a generosidade tem a ver com você não ter medo da escassez, com você não ser escasso. Uma pessoa escassa, ela tem medo de não ter e tem medo de ficar sem, de dar. Que é o medo do não ter. Posso ouvir um amém? Então, eu repreendo todo dia eu repreendo na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida das nossas ovelhas. E sabe quando eu oro e coloco assim, eu coloco as nossas ovelhas bem cheia de lã. Bem cheia de lã. Porque a gente aqui não come ovelha. Posso ouvir um amém? A gente só recebe a lã da ovelha para poder o pasto ficar suprido. Para ela mesma. Posso ouvir um amém? Então toda vez que eu oro, porque eu faço reprogramação de como eu vejo as minhas ovelhas. E muitas ovelhas esse mês aqui foram abençoadas com herança. Vocês sabiam disso? Com coisas que estavam para receber e receberam. Amém? E depois, se elas quiserem contar, elas vão contar. Porque eu pedi para perguntar se tinha testemunho. A pessoa falou que não tinha. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que é isso? Que não merecimento é esse? Que medo de falar esse? Ninguém vai te pedir nada emprestado. Posso ouvir um amém? Então pode dar testemunho. Aqui a gente tem muita lã. Eu tenho muita lã para Jesus. Você também tem muita lã para Jesus. Posso ouvir um amém? Oi? Testemunhar é um princípio, porque o Senhor Jesus instituiu esse princípio. Pelo menos 4 pessoas aqui esse mês receberam coisas que estavam paradas. E não eu não estou falando aqui, gente, de pouco dinheiro, eu estou falando de um dinheiro muito bom. E que graças a Deus devolveram seus dízimos, porque são fiéis e leais. Posso ouvir um amém? Então, se você ainda não recebeu, se prepare para receber. Em nome de Jesus, porque eu estou orando, o apóstolo ora e nós vemos as nossas ovelhas muito abastadas de lã. Posso ouvir um amém? Então você ore e você acredite. Essa semana o Senhor fez algo assim muito bom, a gente viajou e tal. Mas eu estava assim, sabe quando você sabe, você vê, você curte, você vive o que Deus está fazendo? Mas aí você não consegue sentir. Eu falei assim, Senhor, não estou conseguindo sentir como eu deveria para celebrar propiciamente, Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim, comece a orar, não para Deus fazer. Comece a orar para você estar livre do medo, do fracasso do passado. Porque o inimigo da sua alma, ele é especialista
em trazer para você lembranças do passado que você fracassou. Posso ouvir um amém? Aí o que acontece? Você fica com medo de que aconteça de novo, e isso trava você. Aí você não testemunha, você não celebra devidamente. E celebrar tem que sentir, gente. Tem que sentir a dopamina. A dopamina é um hormônio da conquista. Então você precisa sentir que você, uau, eu conquistei, eu consegui. Glória a Deus. Automaticamente com o hormônio da dopamina vem o hormônio da ocitocina, que é o hormônio da gratidão. Uau, eu consegui. Alguém você vai agradecer. Eu falo, obrigado, Senhor, obrigado. Posso ouvir um amém? E depois você já vai pensar, quem foi que me ajudou a proporcionar essa vitória? Fulano, fulano e ciclano. Obrigado, eu vou agradecer a eles. Amém? Então você precisa treinar o seu cérebro, porque nosso cérebro, por causa da nossa família, da nossa educação, da sociedade, às vezes da escassez que a gente teve quando criança, né? A falta, queria uma coisa, não tinha, e o pai falava assim, eu não tenho, eu não tenho. Meu Deus, desprograma isso da sua mente, o seu pai tinha, mas ele não tinha fé. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque a palavra do Senhor fala, aquele que diz que não tem, até o que tem vos será tirado. Por que que Jesus, não foi um dos apóstolos, foi Jesus, o Senhor Jesus que falou. Essa palavra eu não tenho, eu já falei várias vezes aqui, tira do seu vocabulário. Tira do seu vocabulário. Posso ouvir um amém? Você não fala, tudo bem, você não tem materializado, ok? Essa semana eu falei com Jesus algo, eu falei assim, Senhor, eu não estou vendo aqui, eu não estou sentindo. Aí o Espírito Santo falou para mim, primeiro, passa para trás, ressignifica aquele momento de escassez. E aquele momento onde você teve e perdeu. Aí o Espírito Santo me trouxe à mente. E eu ressignifiquei aquilo. E aí eu falei assim, agora me fala, o Espírito Santo comigo, me fala, como é que você vai se sentir quando estiver na tua mão? Como é que você vai se sentir? Como é que você vai se sentir quando tiver? Eu te perguntei essa semana isso, não foi? Que o Espírito Santo estava falando comigo isso. Para mim, aí eu passei para você. Amém? Eu perguntei para ela, como é que você vai se sentir quando você tiver? Você não me respondeu ainda. Mas o que é isso? Eu estou treinando a minha mente. Como é que eu vou me sentir? Por quê? Porque eu já fui abençoada com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Se eu já fui abençoada, se eu já sou abençoada, aleluia. Se eu já sou abençoada e abençoada, por que que eu não me sinto assim? Porque eu preciso mudar as lembranças do passado. Qual é o pior momento da vida de Jeremias? Lamentações de Jeremias. Estava lá com o povo, sendo massacrado. Vendo as profecias dele e questionando, o diabo querendo fazer ele questionar Deus, mas ele sabia, ele optou por ficar ali. Aí o que ele escreveu? Vamos parar tudo agora. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você estiver se sentindo enfraquecido, enfraquecida, quando você não estiver conseguindo ver, quando você não estiver conseguindo sentir, você vai parar tudo e você vai lembrar daquilo que Deus já fez, aquilo que Ele já colocou na sua mão. Posso ouvir um amém? Aquilo que já está na sua mão e você não está celebrando. Sabe por que você não está celebrando? Porque você é mimado e mimada. E você fala assim, mas eu pedi isso assim, desse tamanho, só veio desse tamanhinho. Mas Deus, o que o Senhor Jesus fala? Sede fiel no pouco, que eu vou te acrescentar no muito. Se você não conseguir celebrar as pequeninas coisas, como é que você vai saber celebrar as grandes? Estava ministrando nos Estados Unidos uma senhora. E ela queria que eu já ministrasse 15 minutos. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Só me fala uma coisa. Como é que você celebra esta vitória? Você celebrou esta vitória que você recebeu? Não.
Você celebrou essa vitória? Eu agradeci ao Senhor. Você, nossa, agradeceu ao Senhor com essa voz assim. O que Deus fez era para você estar pulando, se jogando no chão. Como diz o nosso apóstolo. E você está assim, sabe por quê? Porque você não celebrou. Então você precisa aprender a celebrar. E o Senhor sabe o que você precisa? Sabe. Mas Ele fala, pede, precisa pedir. Para de falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele precisa que você peça. Sabe por quê? Porque quando você pede, a sua mente vai ficar aguardando o resultado do seu pedido. Eu não estou pedindo para ir para a França. Mas a Vânia, você pede, não pede? Vem cá, ela é boa para celebrar, vem cá. Se alguém me falar hoje, bispa, eu estou te dando uma passagem para a França. Eu como analítica, né? Só Jesus na terra. Pensando, mas o que eu vou fazer na França? Eu não planejei isso, porque o analítico planeja tudo. Eu não planejei para a França. Agora ela é influente. O influente não planeja nada. Ele só recebe e celebra. Aí eu falo assim, Vânia, você vai para a França o mês que vem, Vânia. Maravilha! Como posse, minha mala já está pronta. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Você pede. Não está morando, não está morando. Deus respondeu, glória a Deus. Aleluia. Pronta. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Você percebeu a diferença de quem pede realmente, que quer realmente? Que quer? Eu não pedi, não fazia diferença na minha vida. Ela está orando, faz diferença na vida dela. Por isso, abra a tua boca e peça. Para de falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa, mas por dois motivos Ele precisa que você peça. E seja específico. Lá no Éden, o apóstolo trouxe essa revelação há muitos anos atrás, no estudo numa casa de família. Lá no Éden, Deus deu Eva para Adão. Quando Eva levou e influenciou ele a pecar, o que ele falou? O que ele deveria falar? Oh meu Deus, meu Pai, me perdoa. Eu pequei, me arrependo, me perdoa, Senhor. O que ele fez? Olha aqui, Senhor Deus, a mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. E o que ele estava dizendo? Eu não pedi, o Senhor me deu. E o que o Senhor me deu, me fez sair fora da graça. E Deus ficou tão irado que falou assim, meu filho, você não está sabendo nada, você é um mimado. Então você vai agora se esforçar para ter o que eu te dei de graça. Para você dar valor àquilo que eu te dou. Por isso que o esforço não é princípio. O esforço é lei. Aí, segundo motivo, você precisa celebrar. Se você não pede, você não está esperando. E aí quando Deus dá, você acha que, ai, como Deus é bom, né? Lembrou de mim. Você precisa pedir, especificar e falar, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor já me deu. O Senhor já me deu isso, Senhor, obrigado, Senhor. E sentir aquilo com você, sentir a presença do Senhor, sentir o amor de Deus, sentir o quanto Ele quer te abençoar. Posso ouvir um amém? Diante de tudo isso que eu estou falando para você conseguir tudo isso, você precisa se conhecer. Porque se eu perguntar aqui, perguntei para ela essa semana, o que você quer? Ela só focou na necessidade. Na verdade, ela não sabe o que ela quer ainda. Você sabe o que você não quer. Ela não quer a necessidade. Então, ela só focou na resposta da necessidade. Quando você foca só na necessidade, Senhor, eu quero 1 milhão na minha conta. Aí Deus pergunta, para que você quer 1 milhão? Aí você fala, para pagar as minhas dívidas e ter um dinheiro guardado. Por quê? Porque doeu muito ficar sem dinheiro. Doeu muito ter dívida e pessoa me cobrando. O que é isso? Dor. Você está focando na necessidade. Para de ficar pedindo para Deus em cima da sua necessidade. Peça em cima do propósito.
Por que o casamento que Deus une, ele não se separa, ele dá certo? Porque Deus não uniu as pessoas por simples emoção. Ele uniu para um propósito. Posso ouvir um amém? Um propósito. E você sabe qual é esse propósito. Então, não seja bobinho, bobinha. A nossa igreja, comunhão plena na casa do Pai. O apóstolo teve uma revelação do Senhor. Nós somos, eu e ele, nós oramos todos os dias. Senhor, nós somos geradores de riqueza da tua glória. Nós somos geradores de riquezas humanas. Nós somos geradores de riquezas econômicas. Por quê? Porque você é riqueza humana. Você tem que ter, sim, experiência com Deus. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que ser uma pessoa que chegue para outra pessoa e tenha o que falar para ela. Mas falar com autoridade. Só tem autoridade quem tem experiência. Posso ouvir um amém? Só tem autoridade quem tem experiência. Quem não tem experiência, não tem autoridade. Eu estou falando aqui porque eu tenho experiência. Você sente autoridade quando eu falo? Por quê? Porque eu tenho experiência. Eu vivo o que eu estou falando. Posso ouvir um amém? Eu vivo o que eu estou falando. Então, aí fora, fala autossabotagem. Aqui dentro a gente fala fora do propósito. Entra dentro do propósito de Deus. Porque aí você não vai perder. Deus tem um propósito na sua vida. Deus une propósitos. O Senhor te uniu aqui, te trouxe para cá, para você estar debaixo de autoridade espiritual. Ser fiel ao seu chamado e leal aos seus líderes. Se o seu líder falar, diga sim, você diz sim. Se falar, diga não, diga não. Se você tiver alguma dúvida, converse. O diabo só age no oculto. A hora que ele é descoberto, ele sai em retirada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, você expõe. Quando você expõe, ele perde o poder de ação. Por isso que você tem que conversar. Você precisa conversar. Você precisa falar, você precisa ter alguém acima de você para você falar, conversar, sabendo que você não será julgado ou julgada. Porque aqui a gente não exige nada de você, a gente apenas instrui e pede que o Espírito Santo cuide de você e te ajude. Porque se eu exigir é lei, se eu deixar o Espírito Santo e orar por você e compreender você e pedir para o Espírito Santo te ajudar, é graça. Posso ouvir um amém? Porque eu e o apóstolo, nós vamos dar conta de você, lá em cima. E a Bíblia, começa aqui embaixo. E a Bíblia fala para você não deixar a gente triste com isso, você ser obediente. Amém? Está lá em Hebreus. Mas em Hebreus também fala para os pastores darem conta da alma das ovelhas. Eu preciso que você esteja feliz. Eu preciso que você esteja dentro do reino, vendo a justiça, sentindo a paz e tendo alegria. Posso ouvir um amém? Eu quero pegar esse